povo lindo, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui iniciando mais um podcast de superação. Louvado seja Deus, mais uma história aí para edificação da tua vida. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Pastor Wesley, dá boa noite para esse povo lindo aí. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe sua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia para você saber um pouquinho da minha história. Não dá para contar tudo, mas não mais. Vai ter que dar, pastor, o povo está curioso. Meu Deus, mas nós vamos remoendo aí, vamos remoendo. Se não der tempo dessas 4, pastor, você acredita que já teve gente que falou que se o senhor vier aqui toda segunda-feira, vai estar ligadinho ali só para ouvir? Estão me comprometendo. Ô pastor, mas estão querendo ouvir para aprender ou é só para curiar? Não sei não, é que o povo gosta de saber da vida dos outros, né? Mas glória! Mas a gente está aqui, louvado seja Deus, né, para poder trazer aí a continuidade, né, da história do nosso pastor Wesley, louvado seja Deus, porque no primeiro episódio, né, para quem está acompanhando a gente aí toda semana, a gente ficou sabendo um pouquinho, né, um tiquinho da história dele, ou seja, ele contou, deu a metade, ainda não, né, pastor? Foi até os 14 anos, né? Foi, até os 14. Até os 14, então tem mais uns 20 anos aí pela frente, né? 20 e poucos anos, né? Aí pela frente. A gente teve que dar uma pausa na história dele, porque nós estávamos, foi o que eu disse, né? De acordo com as perguntas que nos fossem passadas, ele estaria baseado na Bíblia, né? Respondendo, tirando todas as nossas dúvidas. E graças a Deus, nós conseguimos, né, pastor, falar a respeito do jejum, da importância da oração, né? Da consagração, da palavra. Os três estão tudo interligado. Você que não assistiu na semana passada, vai lá no nosso link, procura. Se você tem alguma dúvida nessa questão de oração, palavra e jejum, tá tudo explicadinho, tá, pastor? Tá bem mastigado, né? Precisa falar mais? Acho que não, né? Sobre esse assunto. Bom, tem pessoas que têm a dificuldade para entender. Aí a gente vai trazer no próximo episódio um papel e vamos desenhar para ficar mais claro. Meu Deus, é forte. Brincadeiras à parte, vamos no que interessa, né? Pastor Wesley, o senhor contou a história até os seus 14 anos de idade, mas tem pessoas curiosas, né? Querendo saber quando foi que o senhor chegou ao pastoreado, pastor. Porque não foi da noite pro dia, né? Teve um processo aí. Conta aí pra nós, dá uma continuidade de onde o senhor parou, se o senhor lembrar, né? E vai falando pra gente qual foi o passo a passo. Porque tem gente, pastor, que acha que virar pastor é assim, ó. Você é meu amigo, me unja pastor, eu vou abrir uma igreja, hoje eu sou pastor e tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim, né, pastor? Porque se não for levantado por Deus, no meio do percurso acontece que muitas coisas terríveis então, podem acontecer. Que deixa Deus te usar, pastor. Então deixa Deus te usar. Nós paramos ali, na minha vida houve muito altos e baixos, muitas quedas, muitos desastres, por falta de estrutura e por falta de pessoas também dentro da igreja, que fazem parte da igreja, para trazer essa estrutura a cada membro. Pessoas despreparadas, né, pastor? Exatamente. Eu fui vítima praticamente de uma boa parte delas a respeito disso. Nos meus 14 anos, quando eu me entreguei ao Senhor a primeira vez, entrei na igreja, como muitos irmãos já ouviram essa parte, a gente se dedicou bastante, eu passei a aprender algumas coisas maravilhosas, porém, meus irmãos, faltava muito. E existe um problema no meio eclesiástico a respeito de fazer a obra, sabe? E houve uma época da minha vida onde que as pessoas olhavam Deus usando e a palavra sendo pregada, a minha vida de consagração, de mudança e transformação, e falaram assim, olha, mas para completar a obra você tem que ser casado. Você tem que casar, você tem que arrumar alguém. E aí já vieram com uma pessoa e falaram, pessoal, essa pessoa é de Deus. Ô irmão, vou falar pra você, é um negócio doido. Esse meio evangélico tem que tomar muito cuidado. Tem da juventude, muita pessoa desorientada, né? Meu Deus, a igreja hoje, praticamente a igreja, ela não tem estrutura para lidar com os jovens. É a realidade. As igrejas hoje, ela não tem estrutura.
As igrejas, ela faz um malabarismo com os jovens, tenta, vamos dizer assim, trazer o mundo para dentro da igreja, né, pastor? Como se fosse necessário, né? Empurrar com a barriga algumas questões que são necessárias para um futuro estruturado, entendeu? E hoje a igreja, ela não tem isso. Então, naquela época, porque fulano é de Deus para você, você precisa arrumar, e porque tem que dar continuidade da obra, e aí entra um pouco também da ambição, porque você quer fazer a obra, você quer ser alguém na igreja, e aí você escuta aquilo ali sem noção, sem instrução, sem estrutura nenhuma. Sim. O que acontece? Você acata. Eu acatei isso, eu falei, mas como é que funciona esse negócio aí, irmão? Porque no mundo eu sei como é que é, nós chegava, dava uma ideia e tal, e aquele negócio, mas na igreja é diferente. Como é que é? Eu não sei como é que funciona isso. Não, irmão, aquela irmã ali, ela é uma benção, olha, a família dela é uma benção, a mãe dela é crente, ela só vive na igreja, ela canta e tal. Aí eu fiquei assim, falei, mas rapaz, é mesmo? Aí ele ficou naquela, não é de Deus, é Deus e tal. E aí eu acabei acatando esse negócio. Então se é de Deus, então, né, como é que funciona esse negócio? Meu Deus. Aí foram me explicar sobre orar. Você vai orar com a irmã. E aí a gente começou a orar. Eu fui lá, eu pedi essa irmã lá não sei como é que fala, namoro, oração naquela época, né? Vamos orar. Se Deus confirmar, a gente dá continuidade. E aí eu fui fazer esse negócio aí e fomos pra cima. Só que chegou um tempo, e eu tava lá, e eu fazer de tudo para não ter aquele contato só de longe. Oi, pai do Senhor, e vambora. E não queria ficar só de jeito nenhum, porque eu estava ali naquela pegada, ali naquela vida, e eu não queria largar aquilo. E eu também estava novo, não conhecia esse meio evangélico, ninguém me ensinou nada, pelo contrário. Chegaram para mim e eu orando e falou, pessoal, mas você nunca beijou a sua namorada? Eu falei, fala-me Deus. Eu falei, varão, mas me explicaram só para me orar. Tem que beijar? Tem que pegar na mão? Como é que é esse negócio aí, varão? Me explica esse negócio aí, que eu não sei nada disso. Vocês falaram para mim que tinha que arrumar uma mulher, e a mulher era de Deus para me dar continuidade na obra e para me orar com ela. Tá bom, eu tô orando, agora vocês vêm falar que eu tenho que beijar, como é que é esse negócio aí? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, meu Deus, e aí, como é que é esse negócio? E só que instrução mesmo correta dentro da Bíblia, da palavra, não existia assim a pessoa de falar para assim, Wesley, é assim, não tinha. Eu tinha que descobrir isso aí tombando, na verdade, né? E aí foi o que aconteceu, que eu dei um beijo nessa menina, rapaz. E aí eu fiquei pronto, para mim eu tinha morrido. E eu fiquei maluco da cabeça, eu falei, misericórdia, eu pequei. E comecei a falar, meu Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, e fiquei apavorado com aquilo. Só e já não queria mais para a igreja. Eu falei, misericórdia, como é que eu vou olhar para os irmãos? Deus está me olhando, eu fiquei naquela, né? E os irmãos ficou sem saber o que fazer. Eu mesmo me coloquei em disciplina. Falei com o pastor, falei, pastor, em nome de Jesus eu não quero mais esse negócio, olha esse negócio aí, me atrapalhou tudo e tal. E aí os irmãos não souberam como lidar com isso, e eu acabei não indo mais para a igreja, por causa disso que eu achava assim, e o inimigo trabalha. Quando você faz algo que você se sente condenado, ele me falou, você fez isso e agora você vai para a igreja, você vai orar, você vai fazer isso. E eu fiquei, meu Deus, novo. Falei, eu não vou mais para a igreja, porque se eu fiz isso errado, e aí Deus vai ficar olhando para mim, e aí eu fiquei apavorado com isso. Aí os irmãos falaram, você não vai para a igreja? Eu falei, não, irmão, eu estou em pecado. Eu tô errado, Só porque tinha dado um beijo na boca. Imagina quem avança o sinal e faz outras coisas, nem pastor. Eu tô impuro. Eu fiquei meio aéreo com isso aí, né? E eu não fui mais para a igreja, e os irmãos ficavam ali, não, rapaz, você tem que ir para a igreja, você não pode ficar em disciplina. Eu falei, não, mas só que ninguém tinha uma estrutura. Aproveita esse ganchinho, pastor, e já explica para eles como é que é o verdadeiro namoro, como é que funciona, porque senão eles vão ficar, porque assim, o senhor aprendeu, não é errado, né, beijar até pode, mas o problema é a consequência desse beijo, né, pastor? Dependendo da onde vai parar o beijo, então, né? A questão simplesmente é o seguinte, que as pessoas elas precisam entender sobre a carne. A carne é algo terrível.
Se você der lugar para ela, ela te leva longe, tá entendendo? Mas para quem tá olhando, já tá trocando olhares e já acha, qual que é, biblicamente falando, tá, pastor? Porque a gente tá aqui para ensinar o povo, né? Como que é o passo a passo? Como que tem que ser instruído, pastor? Conta aí pra gente. Primeiramente, a pessoa tem que ser uma revelação de Deus, na verdade. Porque se não for de Deus, você vai pagar o preço. Deus tem que confirmar, né? Exatamente. E ele confirma através da palavra, né? E antes de você começar a namorar, já tem que estar tem que ter esse respaldo, essa estrutura. Você não vai começar a ter um relacionamento com alguém porque ela é bonita, ou porque ele é bonito, porque ele é legal, porque ele prega, ou porque ele canta. Não, senhor. Porque está em todo culto. Porque está no culto, porque a família é gente fina, a família é toda da igreja, então meu filho tem que arrumar uma mulher da igreja e tal, minha filha tem que arrumar alguém da igreja. Não. Tem que buscar exatamente. Deus, porque nem tudo que parece realmente é, né? Exatamente. Se nós formos ver, biblicamente falando, quando Abraão manda buscar uma mulher para o seu filho, eles vão em oração e eles vão pedindo a Deus sinais. Olha aí. Provas. Top. E Deus foi dando provas de quem era a escolhida. Então, quer dizer, não foi Isaac que escolheu Rebeca, mas foi Deus que escolheu Rebeca para Isaac. E aí é que está o problema, né? Porque hoje em dia, eu vou falar, mas você não ri não, viu? Hoje em dia as pessoas, elas querem namorar, mas não querem namorar com um carinha fraquinho de feição. Não quer namorar com uma menina fraquinha de feição. De Deus para ele é um bonitona, um bonitão, tá entendendo? Olha o exterior, então, né? Exatamente, eles vão por aquilo que eles estão vendo, mas o crente anda por fé e não pelo que vê. Eita, agora apertou, hein? Entendeu? Então, tipo assim, aí entra aquilo que nós falamos na segunda-feira passada sobre os seus próprios interesses. E não o interesse de Deus em primeiro lugar. Meu Deus. E aí o que acontece? Ele vai de acordo com o interesse dele. O que ele pinta? Ele pinta uma mulher dos sonhos dele. E ele vai atrás daquilo. A mulher pinta o homem dos sonhos dele. E vai atrás daquilo ali. Só que eles não vão perguntar a Deus. A Bíblia diz em Provérbios que herança e dinheiro quem dão são os pais. Mas a mulher prudente quem dá é Deus. Olha, que coisa. Olha só para você ver, né? Então quer dizer, herança, dinheiro, bens, quem dão são os pais. Mas a mulher prudente quem dá é Deus. O que está dizendo isso aí? Está explicando para nós que relacionamento não é o homem que deve ir atrás, mas é Deus que deve preparar. E Deus vai preparar uma mulher prudente para o homem. Olha que coisa. E aí o que acontece é que a igreja ela vai tudo ao contrário. Vai numa família de fulano, dá certo com a família de ciclano. Só que se é Deus que prepara, se é Deus, olha, Jesus falou para a mulher lá no poço de Jacó. Mulher, você disse, e foi verdade, tivesse 5 maridos, e até o que você tem agora não é teu. Porque Jesus sabia que o marido que ela tinha não é teu. Alguns vão dizer que ela vivia adultério, que era homem de outro, era de outro. Mas Jesus diz claramente que ela teve quantos maridos? 5, né? Então, se ela teve 5 maridos, ela casou quantas vezes? Meu Deus. E Jesus fala que até o que ela tinha naquela hora não era o dela. Então são coisas, irmão, que muitas das vezes você não vai ver explicações disso nas igrejas. Existe hoje, segura aí, não cai para trás não, mas existe hoje muitos matrimônios que se inflamaram, hoje existem, mas Deus nunca permitiu. Por causa da precipitação, né, pastor? Precipitação, interesse próprio. Tem meninas que casam, procuram um namorado, vai casar para sair da casa dos pais. Porque muitas das vezes os pais cobram para estudar, para se dedicar, para isso, para aquilo outro, para ser alguém na vida. Aí eles não querem, acham ruim. Aí fala, eu vou arrumar um homem, eu vou arrumar um casamento, porque na minha casa, né? Aí eu que mando, vou dormir até meio-dia, vou dormir até 2 horas da tarde, assim, mexendo em celular, e tá entendendo? Então, só que tipo as assim, consequências exatamente. Vem, né? Mas olha a cabeça. Aí casam, por quê? Para sair da casa dos pais.
casam porque a menina ela é de família de pessoas que têm dinheiro. Ah, ele é pregador. Casam por seus próprios interesses. Então o que acontece? Chega uma hora que aí a realidade vai vir. E quando a realidade vir, o que vai acontecer? Vão querer culpar Deus, quando na verdade nem perguntaram para Deus. Exatamente, eles vão culpar a Deus, vão fazer campanha, vão fazer isso, vai fazer aquilo, para que Deus resolva um problema que eles criaram. Pegaram com a própria mão. Pegaram com a própria mão. E ainda se não houver a solução que eles querem, e o que eles vão fazer? Eles vão falar, por que Deus não olha para mim? Por que Deus não ouve minha oração? Vitimizar. Se Deus fosse dar oportunidade para falar com essa pessoa, fala assim, meu filho, foi você mesmo que escolheu esse negócio aí. Verdade. Minha filha, foi você mesmo que escolheu esse negócio aí. Não fui eu que escolhi, não fui eu que mandei. Você foi porque ele tinha os olhos azuis. Você foi porque ela era loura, porque ela era bonita, tinha um corpo bonito, porque ele tinha dinheiro, porque ele já tinha uma casa e você estava de olho na casa. Ela tinha uma casa, você estava de olho na casa. Não foi porque eu mandei. E agora você vem com a história de que eu tenho que resolver o que você arrumou. A importância de esperar o tempo de Deus. Exatamente. É por isso que dentro do matrimônio, irmãos, enquanto estão no matrimônio, a gente procura auxiliar, a gente procura ali dar ali a palavra, direcionar, mas a gente sabe que muitos que hoje existem, amanhã não existirão. Verdade. Ah, por quê, pastor? O que Deus uniu não separa o homem. É verdade, o que Deus uniu, meu Deus, não separe o homem, mas que as próprias carnes, as vontades uniu, tem como prevalecer, né, pastor? não prevalece. É só questão de tempo. Tem hoje casais que vivem aí 25 anos, 30 anos, mas se você tivesse a oportunidade de perguntar para eles, eles aturam uns aos outros. Aturam uns aos outros. E estão na igreja. Sinto muito em lhe dizer, você vive uma mentira e você está arriscando a sua salvação. Olha aí, meu Deus. Sinto muito em lhe dizer, não é verdade essa vida, não é fato, e a Bíblia nos diz que tudo que não for por fé é pecado, então é uma farsa. Então aí é que está. No início dos meus 14 anos, eles vieram com essa mesma ideia. Então o que você tem que casar, você tem que arrumar uma mulher para que a obra aconteça, para que você seja levantado obreiro. E eu, como não tinha noção nenhuma. Tem até ministérios que, se não for casado, não levanta eles, né? Não levanta obreiros. Exatamente, né? Porque não são casados, então aí eles levam as pessoas a ter essa visão. Eu preciso casar, eu preciso casar. Mas peraí, a Bíblia diz assim que esse negócio de casar, quem dá é Deus. Ou por exemplo, a pessoa fala assim, eu não quero casar, eu quero viver só para o Senhor. Você não pode fazer isso. Quem dá essa autoridade, quem faz isso é Deus. O homem não tem esse poder de fazer isso aí, porque é Deus que vai dar essa graça. Foi Deus que deu graça a Paulo para ele não se casar mais. Mas Paulo era do Sinédrio. E do Sinédrio tinha que ter casado. Então provavelmente Paulo era viúvo. Entendeu? Mas qual é a receita que ele dá? Por mim vocês não casam. Estou evitando vocês dos problemas diários. Tá entendendo? Mas para que vocês não venham entrar em pecado, é melhor que cada um tenha a sua própria mulher, entendeu? Então, tipo, o pecado aqui, para você que está nos assistindo, né, de repente tem dúvida, né, pastor, é bom a gente esclarecer, é que quando as pessoas passam a namorar, biblicamente falando, a intimidade, né, a relação, porque a gente está falando com adulto, né, pastor, relação sexual é só após o casamento, né? Então, quando ele traz essa questão, ele fala isso, para que você não peque, então se case, né? Só que aí tem que pensar muito bem no que vai ser feito para não pegar a prova com a própria mão e depois querer culpar Deus, entende? Porque a carne, ela não tá... como é que é? Tem um versículo que fala isso, né? Que o espírito não tá pronto. Como é que é, pastor? A carne, o espírito tá pronto, mas a carne ainda é fraca. Entendeu? Aí, por conta disso, o senhor acabou se afastando e ficou um período fora da igreja. Muito. E como a Bíblia diz que quando você sai, vem 7 piores. Para tomar conta. Exatamente. E aí o que acontece? O meu estágio
se torna pior do que o anterior. Meu Deus. Eu começo... Aí a dificuldade de retomar é muito maior, né? Muito maior. E aí nesse período aconteceu o quê? Conta aí. Muitas coisas aconteceu, que eu me envolvi novamente no crime tráfico, de novo? E aí continuei nos roubos, assaltos, fazia inúmeros assaltos. Ficou pior. Muita coisa, muito pior. Porque agora eu já vivia com algo na minha mente, no meu coração anteriormente, né? E agora ficou pior, que parece que eu fui rejeitado por Deus, então eu não tô nem aí, eu já tô errado mesmo, eu falhei, então aí e o diabo usa para condenar a pessoa para que você não retorne. Meu Deus. Não tenha chance de retorno. E aí você se inflama mais, eu me inflamei mais, a coisa pegou mais ainda, me inflamei mais no tráfico, mais em negócio de boca de fumo, em assaltos. Era coisa cruel. Eu era magrinho, eu lembro até hoje que eu passava no vitrô de um banheiro. No vitrô do banheiro, era. Como assim, então, pastor? No vitrô do banheiro, sabe aquele vitrô do banheiro? Tinha uns 20 quilos só. Não, eu tinha mais ou menos, acho que uns 40 e pouco, Meu 50. Deus. Mas eu era bem magrinho. Então o que acontece? Eu quebrava o vidro e passava no vitrô do banheiro. Eu se transformei num menino que nada me parava. Meu Deus. Nada conseguia me parar, nem grade, nem alarme, nem nada. Porta de aço, nada parava. Qualquer coisa a gente abria. Então era uma situação muito difícil. Eu fiquei um menino pior do que eu era. Meu Deus. Muito pior do que eu era. E quando as pessoas iam falar de Deus para mim, eu me afastava. Você já não recebia mais. Eu não queria ouvir, porque para mim eu estava errado, e eu sabia. Você mesmo se condenou. Isso, eu comecei a me isolar. Falei, não, tá bom, eu já sei, já que eu tô errado, deixa isso pra lá e tal, não quero ouvir. E eu me isolava. Eu procurava só alguns que já eram mais íntimos, né? Você aceitava? Eu aceitava, que eram os amigos meus, inclusive o pastor Edmilson, no domingo na igreja até comentei isso, né, sobre a oração, a respeito que o pastor, na época ele era presbítero, e o pastor Edmilson, ele falou bem assim, eu estou indo orar, e por você lá no monte, eu vou passar a noite toda orando. Eu falei, glória a Deus, amém, eu recebo. Ele falou, mas eu vou orar, ou Deus te traz de volta ou te mata. Eu falei, calma aí, mano, vai devagar aí, não pega leve aí, vai. Eu falei, não, ele falou, eu vou orar. Você ficou com medo? Eu falei, misericórdia, varão, pega leve aí, varão, ora lá pra Deus me abençoar, aí tal, vai me dar força, varão. Quem sabe um dia eu vou falar, não, eu vou orar, ou você volta ou Deus te leva. E eu tô indo pra orar e eu só desço de manhã. Eu falei, misericórdia, eu fiquei com aquilo na cabeça. Nós estamos precisando tanto de pessoas assim, né, pastor? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Se você analisar, a Bíblia diz que o rei Dário colocou o Daniel lá na cova dos leões, mas a Bíblia diz que ele não comeu, não foi comemorar e não dormiu. Você acha que ele estava fazendo? Meu Deus. E quando amanheceu o dia, ele foi lá. Meu Deus. Para ver se Daniel ainda estava lá. Olha só, quando Pedro estava preso e ia ser morto no outro dia, a igreja estava a noite toda orando. Meu Deus. Tá entendendo? A importância aí da oração, tá vendo? Muito forte, muito grande. Então, no relacionamento, você tem que tomar cuidado. Porque são coisas que aparentemente é muito legal, é divertido, mas pode trazer grandes consequências. Mas aí esse pastor Edmilson foi, subiu, orou por ti, e aí, o que aconteceu? Orou, e eu fiquei meio cismado, mas procurar nem passar perto dele, não, porque o bicho era meio... Você ficou com medo depois que ele falou isso? Fiquei, porque os irmãos, eu lembro que esses irmãos, hoje ele é pastor, presidente do ministério lá, inclusive minha irmã congrega lá. Né, o diácono Márcio, que era meu parceiro nessa vida perdida, né, hoje ele é casado com a minha irmã, é diácono da igreja, aceitou Jesus dentro da cadeia. Uau. Foi tremendo, uma coisa gloriosa. E o Edmilson pastoreia eles lá, é uma bênção muito grande. Então, depois dessa oração forte dele, aí foi mais quanto tempo aí para você voltar aos pés de Jesus? Aí começam os processos. Uau.
começam os processos. Quais são Teve os processos? intercessor, já era, né? Deus começa a Vou falar trabalhar, pra você, né? o chicote estrala. Ô, glória. Chicote estrala. Eu não sei nem se algum pessoal lá do Espírito Santo tá vendo, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aconteceu coisas que eu não contei para muita gente. Então vamos lá, agora é a oportunidade, vamos saber tudinho. Nós tínhamos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, inclusive, tinha um rapaz que eu coloquei o nome, o meu filho, inclusive, homenagem a ele, Felipe, né? Porque a gente viveu muito junto, eu considerava ele como irmão, morei na casa deles, eles me adotaram praticamente, né? Me abraçaram, eu não tinha paradeiro, não tinha lugar, e eu passei a viver ali com eles. E hoje, graças a Deus, o pai desse menino, Paulo, é um evangelista da igreja, graças a Deus, mas já foi um homem muito procurado também, passou pelo sistema. E eu lembro que nessa época aí a gente começou a ter muita inflamação a respeito de crime. Começou a inflamar demais. Então eu me uni com outro rapaz chamado Choke. Ele era com os braços todo metralhado, todo costurado, e coloquei ele para morar dentro da minha casa. E eu inclusive morava com essa jovem que na igreja a gente deu esse beijo e eu passei a morar com ela. Não ia para a igreja, mas continuei esse relacionamento. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo eu coloquei esse rapaz para morar junto com a gente, e a gente tinha aí algumas bocas de fumo, 4 ao todo. E nessa época aí aconteceu coisas terríveis, que depois lá na frente eles queriam matar para ficar com tudo. Queriam matar o senhor? Esse próprio rapaz. Que você estendeu a mão. Dentro de casa, exatamente. Meu Deus, já estava planejando para poder ficar com tudo aquilo que era seu. Isso. Meu Deus. E aí o que acontece? Eu lembro que tinha um menino que nós colocávamos o apelido dele de Rabugento, e o Rabugento ele cuidava do dinheiro, das finanças, né? Ele era o tesoureiro meu. E o que acontece? Os caras tentou comprar ele. Meu Deus. E aí ele não aceitou. E aí ele pagou com a vida. Meu Deus. Né? Quebraram a cabeça dele toda de paulada. Meu Deram Deus. 4 tiros na cabeça e um no umbigo. Coitado. Mas antes disso, depois eu fiquei sabendo, torturaram muito ele. Café quente, entendeu? Tinha uma menina que ele gostava muito dela, eles fizeram essa menina marcar um encontro com ele, chamar ele na casa dela, e ele achando que estava conquistando ela e tal. E A menina estava comprada também. Isso, e aí quando ele estava com a menina dentro da casa, eles invadiram a casa e pegaram ele de refém. E aí torturaram ele, desceram o café quente na goela, fervendo na boca dele, queimaram ele com um cigarro, fizeram coisas terríveis. E nisso aí mataram ele. Só que nesse período, antes de eles pegarem ele, esse Felipe, que andava junto comigo, a gente vivia junto lá, ele estava preso na detenção da Glória, e ele sai de fuga da detenção da Glória, e ele liga para mim para poder ir socorrer ele, que ele tinha sido baleado na fuga, tomou um tiro de 9mm nas costas e varou no peito, ficou com o peito todo roxo. E a gente fomos atrás dele, conseguimos achar ele, e aí ele passou pelos cuidados e ele sobreviveu, a bala não pegou nenhum órgão. E aí a gente começou a entender. Só que ele tinha uma namorada, que a namorada era uma mãe de santo. E essa mãe de santo, quando estávamos lá, eu estava sentado no dia anterior que eles... posterior, depois que mataram esse menino, eu não sabia quem matou, nós não sabia o que estava acontecendo. E aí esse rapaz pediu uma arma minha para ir matar um outro rapaz, eles acusaram um outro rapaz, só que esse outro rapaz estava junto. No dia que aconteceu essa tortura. Eles estavam tudo junto, tudo aliados, para poder me matar. Então o que acontece? E ele falou: só me dê sua arma, que eu vou lá pegar ele.
Inclusive essa arma que eu estava era do Felipe, era uma pistola em Bell de 21 tiros. E quando ele falou assim, e eu ia dando a arma para ele. Quando eu ia dando a arma para ele, uma voz soou assim, falou assim, se você der essa arma, ele te mata com ela. Eu já estava assim, ó, para dar. Aí eu voltei a mão, segurei e falei assim, não, revólver meu fica comigo. E aí eu segurei e ele ficou meio que desconfiado. Não, tá bom, eu vou pegar outra ali, então eu vou lá. E tal. Aí... Ele queria te desarmar para na hora já fazer o que tinha que ser feito. Exatamente. Então o que acontece? Aí eu fiquei lá no beco. Só que chegou de noite, eu emprestei essa arma para o irmão dessa mulher que eu morava com ela. Que eu confiava nele. Aí ele falou, não, nós temos que ir lá pegar o cara porque ele matou o rabugento e tal, não sei o que. Eu falei assim, então vai, mas você, né, não dá arma na mão de ninguém. Só que ele também já estava comprado. Meu Deus! E aí eu dei essa arma na mão dele, eles foram lá para dentro do pasto, era no beco, eles foram para dentro do pasto. E aí demorou demais deles voltarem, nada, eu não escuto tiro lá em cima no morro, não escuto nada, que nós estávamos no beco, o morro era lá em cima, e o cara morava lá em cima no morro, e eu não escuto tiro, eu não escuto nada. Eu falei, rapaz, tá demorando demais, isso tudo, e quando de repente a neblina, meu, parece coisa de filme de terror, meu, é inacreditável. A serração desceu, a neblina do pasto veio assim, ó, e ficou tudo branco, não dava para ver nada, aquele frio. Eu falei, rapaz, esse negócio tá meio estranho, né? Ninguém aparece, o silêncio. Lá no beco ficava muita gente atrás de droga, pedindo uma pedra e tal. Sumiu todo mundo, mas todo mundo já tava sabendo. E só ficou eu lá. Meu telefone toca na mesma hora, aquele silêncio. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada. Meu telefone toca na hora, é o Felipe. O Felipe, eu preciso que você venha aqui e tal, que eu tô baleado, eu preciso que você venha me ajudar. Eu falei, não, você tá onde? Aí a namorada dele pega o telefone e quando ela tá conversando comigo, ela manifesta no telefone. E aí? Ela fala assim, corre agora, com a voz bem sinistra, né? Corre agora e não olha para trás, corre, corre, corre. Eu, na hora, eu fiquei olhando assim, eu já tava achando o clima meio diferente, né? Eu, corri, meu filho, entrei pra dentro do beco e saí correndo, passei em casa, falei assim, corre, se você não correr, você não volta mais, vem direto pra cá. E eu corri, passei em casa, falei com essa mulher, assim, se alguém perguntar por mim, fala que eu fui numa fita. Uma fita é o quê? De um assalto. Fala que eu fui num assalto com os caras de outro lugar aí, e daqui uns dias eu volto, entendeu? E aí eu corri, a pé, corri porque não dava tempo de fazer mais nada, corri. Quando eu corri, que eu saí do beco... Chegou todo mundo lá. Chegou todo mundo. Meu Deus. Todo mundo chegou armado pelo beco. Ia acabar com você. Ia. Possivelmente da mesma forma que acabaram com o rabugento, né? Exatamente. Torturando até a morte. Torturando até a morte. Meu Olha só que coisa. Deus, e eu não sabia, porque o meu cunhado, que hoje é casado, que é minha irmã... Ele ligou para mim quando eu estava no meio do caminho, por exemplo, daqui no São João mais ou menos, correndo. E ele liga para mim e falou, rapaz, se você tem parte com Deus, eu não sei, se é com o diabo, eu não sei. Eu lembro até hoje, ele falou assim, mas foi só você sair, os caras invadiu aqui e eu falei, mas peraí, depois eu matei, depois de uns anos eu matei, mas foi só eu sair, então eu estava vendo. Exato. Mas deixa quieto. Aí eu fiquei assim olhando, falei, rapaz, os caras invadiram, estão discutindo aqui entre eles, querendo saber quem foi que falou pra mim. Alguém caguetou Aí pra mim. Aí eles já acharam que era alguém dali do grupinho. Já achou que era alguém do grupinho. E quem é que tava no meio? Esse O que na época era seu cunhado. Exatamente. Mentira aí, que mataram ele. Aí já começou a ter um certo olhar diferente para ele. E ele falando que não, e ele falando que não. E ele era parceiro do rabugento. Entendeu? Então ficou aquele negócio meio estranho. E depois lá na frente, quando eu corri, encontrei com meu irmão num hotel. Nesse hotel, essa mulher estava lá. Quando eu entrei no quarto deles no hotel, no centro de Campo Grande, Cariacica,
ela falou bem assim pra mim, eu lembro até hoje, falou bem assim, você se livrou hoje. Aí eu olhei assim, e falei, se você não sai, você era morto. Aí falou assim, eu vou te dar. Não, ela falou assim, ó, vamos sair daqui que aqui já está pesado, já está carregado, vamos para outro hotel. Aí nós saímos daquele hotel e fomos para outro hotel que disseram que ali já tinha demônio demais ali. Já tinha miséria, e o negócio é feio, mano, era feio. E quando eu tava lá nesse quarto lá, que ela falou bem assim, ó, hoje você não vai para lá, mas amanhã você vai. Aí quando eu fui no outro dia, aí já tinha matado outro. O outro que era o seu cunhado? Não, esse ficou preso. Esse ele ficou preso ambulante. Ele ficou preso, por exemplo, irmão, é uma coisa, é um terror. Eu vivi uma coisa, e quem morou lá na época sabe disso, que era uma coisa terrível. Ele era um defunto andando. O que é isso? Ele não podia fugir, porque senão morria a mãe dele. Então ele ficava no bairro andando e todo mundo sabia que ele ia morrer. Oh, meu Deus. E aí ele andava pra lá e pra cá e ninguém, tipo assim, se isolava dele. Ele chegava num bar, todo mundo saía fora. Ele chegava num bar, todo mundo saía fora. E quando dava a noite ele tinha que ir pra casa, porque sempre tinha gente vigiando ele. E aconteceu que nós conseguimos um auxílio, porque na época fugiu, foi quantos presos? 100 presos da detenção da Glória, na época. E a gente passou a se unir com esse pessoal. E eu entrei lá de novo na favela, eles não sabiam que eu sabia que eles queriam me matar. Para eles eu não sabia, e aí eu tinha ido viajar para fazer uma fita fora. Só que eu já sabia, mas eles não sabiam. Quando eu voltei lá, eu voltei sem ele saber e com a turma invadimos lá e eu resgatei esse menino que era irmão da mulher que eu morava com ele. Eu resgatei ele, tirei ele de lá de dentro, foi tiro que só a bexiga. E aí o que aconteceu? Quase que a minha irmã morre com a minha sobrinha Yara no colo, porque quando começou a dar os tiros, ela estava a casa dela era no começo do beco. E a curva onde eles corriam ia dar em cima. E os caras falaram, eles parou, minha irmã sai no portão com a Yara no colo. Foi um livramento grande demais. E aí o que aconteceu que nós conseguimos resgatar, eu falei pra mãe, falei assim, ó, tô levando ele, porque senão os caras vão matar ele. Leva, a irmã Laodiceia. Falei, leva ele. Eu levei, foi morar... Aí foi ele que abriu toda a história pra você? Não, eu já sabia. Não, mas... Não, ele não acreditava que os caras iam matar ele. Ele ainda achava... Ele achava que os caras eram parceiros. Eu falei, rapaz, os caras vão te matar, rapaz, já foi falado já, rapaz. Ele, não, os caras é parceiro, rapaz, você tá de coisa, tá com conversa na cabeça e tal. Eu falei, os caras já desceu a pedra já, e ele não acreditou. Coitado. Aí ele queria voltar, depois de eu ter resgatado ele, queria voltar, e o que aconteceu? Eu não podia segurar ele. Eu falei, se você quiser voltar, você volta. Mas eu tô te dando a oportunidade de você ter uma nova vida. E aí ele voltou. Mas quando ele voltou, nós tivemos que mudar, né? Porque eles iam pegar ele e ia para onde nós estávamos. E a gente já tinha uma cabeça mais, né? Então quando ele saiu, imediatamente nós já mudamos. Já passamos para outro bairro, longe, em outro apartamento. Entendeu? E ele desceu. Aí quando ele desceu, aí já era. Mataram. Aí ficou, a prisão psicológica dele ficou bem mais. Falou, agora se você sair, nós mata sua mãe. Aí quando chegou determinado dia, marcado, ele mataram ele. Tudo isso aí depois da oração. E nesse exato momento, quando volta lá, essa mãe de santo falou assim, eu vou te dar 3 sinais. Hoje vai descer mais um lá, o Espírito da Morte está indo para lá e vai descer um lá. Você vai preso, mas não vai ficar. Entendeu? E aí o terceiro, ele falou só para mim, falou assim, eu vou levar o peso. O peso era o Felipe, que eu considerava como meu irmão. Meu Deus, Deus usa quem quer na hora que ele quer, né? E o que aconteceu?
No outro dia já tinha um morto. Começou a morrer gente atrás do outro. Eu fui visitar o pai do Felipe na cadeia, que hoje ele é um evangelista, o Paulo, e eu fui visitar eles na cadeia. Nós ficamos 2 dias na cadeia, 2 dias, sem passar pela vistoria. Passamos pelo um buraco na tela, pelo um buraco no muro, pelo um tatu, que é um túnel, e entramos para dentro da cadeia. E levamos lá bebida, droga, um monte de coisa, fizemos churrasco e ficamos 2 dias na cadeia fazendo festa. Meu Deus! Quando foi na revisão pro Natal de 2004, na revisão pro Natal, a Choque invade para vistoria de fim de ano. E aí quem tá lá dentro fazendo festa? Os bonitos. Pois é. E aí nós não podíamos falar que nós não era preso, porque senão eles matavam nós e botavam a culpa nos presos, para incriminar alguém que eles tinham ódio, tá entendendo? Então o que acontece? Nós ficamos quietos, esperamos amanhecer o dia, e quando amanheceu o dia, que chegou reportagem, chegou jornal, tudo, e os presos, nós tudo sentados assim, de fileira, agachado com a mão assim, e teve que fazer a contagem e os nomes. Quando chegou na gente, eu falei assim, aí eu tive que falar, né? Só que eu tava com uma certidão de um tal de Zaqueu e dei o meu pro Felipe. A minha certidão eu dei pra ele e tava com uma outra de outro menino. Aí eu falei assim, não, nós não é preso. Como é que vocês não é preso? Eu falei, não, o documento tá aqui, ó. Nós não é preso, pode puxar que nosso nome não consta aí. Ele falou, nem o que vocês estão fazendo aqui? Aí começou, eu falei, e por que vocês não falaram? Nós não falou porque, né? Esperando amanhecer e o jornal já em cima, praque. E aí até saiu no jornal na época lá que nós era turista de cadeia. Você tá vendo, irmão? E a hora já foi, tá vendo? Não, ainda tem alguns minutinhos aí, Tá vendo? Então, olha pra você ver. Então, tudo isso aí após a oração do irmão, a coisa estreita. Então, quando você vai orar para que Deus venha salvar alguém, meu irmão, tenha noção disso. As pessoas muitas vezes, foi só o irmão orar por mim, parece que as coisas piorou. Eu falei, não, é porque tá chegando a parte boa. É Deus estreitando para você entrar no centro da vontade dele. Deus sabe. Ai, como eu amo esse Deus. E como é que vocês saíram da cadeia? Simples, nós chegamos, nós não tínhamos nome, nós assinamos um vândalo. Nós era de menor, né? Nós não era preso. E aí soltaram vocês? E nós tava lá, falando, o cara chamou nós para vir aqui, entendeu? Do baile, e a gente veio e só história. E aí a gente assinou um vândalo, né? E apanhei que só, irmão, meu Deus. De novo? A sua vida foi apanhar, né, pastor? Os cachorros parecem os monstros, parece que eles são endemoniados, os cachorros daqueles caras lá. Eles olhavam pra gente sem querer engolir a gente. Mas foi mordido também pelos cachorros? Foi nada, ele falou, sai, mata eles, não nação dos cachorros. Os cachorros assim, rapaz, aí nós... Apanhou vocês dois? Oxi, nós e mais os restantes dos presos. Botina pra tudo que é lado, paulada e rapaz, o negócio e você não pode nem, como é que fala? Naquele momento, se você argumentar, você até morre, entendeu? Você tem que ficar apanhando caladinho. Até chegar a imprensa, o jornal e amanhecer, às 4 horas da manhã, peço escuro. Pode matar qualquer um e falar que o preso matou, entendeu? Na invasão, houve troca de tiro e morreu, pronto, acabou, não dá nada. Então o que acontece? Quando nós saímos dali, a gente foi levar, fiquei o dia inteiro lá, preso lá, sem comer, sem nada. Aí foi levado para o DPJ de Cariacica, chegou lá, nós falamos a nossa situação, e aí olharam para nós e falaram, rapaz, vocês dão sorte, viu? Assina aqui, assinamos um vândalo e liberou nós. Aí quando nós chegamos no hotel, aí a mulher falou assim, eu não falei que você ia preso, mas não ia ficar. O demônio falou na boca dela. Falou quando eu bati o pé dentro do quarto, ele falou, não falei que você não ia ficar ou você aí? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, meu irmão, esse Felipe, ele queria ouro, ele queria dinheiro. Aí falou pro demônio, você tá falando, então eu quero dinheiro. E o diabo falou pra ele, falou assim, eu te dou, tutu. Aí ele, eu quero muito, tutu. E ele zoava mesmo. Eu quero muito, tutu. Aí ele falou, então eu vou te dar, tutu. Aí o diabo deu para ele um negócio para ele pegar um ouro.
Todo dia ele perguntava, cadê o ouro, cadê o ouro? E ele falou, ainda não chegou, quando chegar eu te aviso. O demônio falando na boca da mulher. E no dia que chegou um ouro para uma mulher lá que vendia ouro clandestinamente, o diabo falou assim, pode pegar. Meu. Aí quando ele chegou lá, foi e pegou 1,5 kg de ouro. Quando ele pegou 1,5 kg de ouro, aí a coisa apertou. Porque o diabo ajuda a fazer, então, mas não ajuda a esconder. Eu passei um período culto na igreja, mas eu entendi, na minha adolescência, eu entendi que muitas pessoas vendiam a alma pro diabo e o diabo tomava depois com a vida. Quando ele pegou o ouro, eu falei, meu Deus, o negócio agora ficou feio. Eu falei, eu não quero um negócio desse aí. Eu não quero uma lasca desse ouro aí. Ele, não, rapaz, é tudo nosso. Eu falei, Deus é mais. Na época ele vendeu, né, no mercado negro, deu 150 mil. Se fosse nos dias de hoje, daria 1,5 milhão. Né? E aí ele comprou armas, comprou carro, comprou drogas, comprou. E o menino ficou virado na gota. E eu falei, eu tenho que sair fora disso aí. Aí o diabo falou pra mim, eu vou levar o peso. Ele não chamava ele pelo nome, chamava de peso. Eu vou levar o peso. Eu falei, não faça isso não. Eu falei, vou, ele é meu. Oh, meu Deus. Aí ele falou, assim, não falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Ele falou assim, toma aqui, me deu um cartão do Bradesco e falou, vai lá no caixa eletrônico. Eu fui no caixa eletrônico, falou, e tira dinheiro. Me deu a senha, tudo, e mandou eu lá tirar o dinheiro. Aí quando chegou lá, não conseguia pegar o dinheiro. Aí eu voltei e falei assim, eu não consegui tirar, você é um demônio meio burro, porque você me dá o cartão, não tem dinheiro, não tem nada, tá bloqueado, não faz nada. Aí ele falou, você não sabe mexer, dê para o peso vai lá. Aí quando ele foi lá, aí eu falei, olhei assim, falei assim, foi você que travou a mão. Eu falei, eu travei porque eu quero falar com você. Meu Deus. Sentado assim na beira da praia. Sentado assim, mas por que você travou? Você mandou ir lá e mandou, eu quero falar com você. Ele me pediu dinheiro, falando que era pra você, e eu vi ele dentro do banheiro com fogo e uma latinha assim, puxando um negócio, o demônio falou, tava fumando pedra. Com o dinheiro que ele tinha dado, falou que eu que tinha pedido. Ele falou, eu vou levar ele. Eu falei, não faz isso não, eu vou levar ele. Eu falei, agora vem cá, por que você está me livrando? Se a Bíblia diz que você veio para matar, roubar e destruir, por que você está me livrando? E o demônio falou assim, sentado assim no quiosque, na beira da praia, todo mundo passando, nós comendo peruá com batata frita. E ele falou assim, se fosse por mim, você já estava enterrado. Mas aquele lá de cima mandou eu vir te livrar. Meu Deus. Aí eu já dei um tranco, arrepiei todinho, eu falei, misericórdia, como é que é, pai? E ele começou, falou, mas o peso é meu. Eu falei, meu Deus do céu, eu já fiquei bem quieto, eu falei, rapaz, que negócio é esse? Eu fiquei meio aéreo com isso aí. Quando o Felipe voltou, falou, eu peguei o dinheiro, pegou 3 mil reais. Pegou e tal, e aí ficou todo eufórico e tal. Aí o demônio só olhando para ele. Aí falou assim, esse é meu. Aí eu falei, Felipe, meu irmão, deixa esse negócio para lá, vamos para a igreja, que o negócio apertou, o negócio doidou agora, e o cão vai querer te levar você. E ele pegou as pistolas e falou assim, pode vir que eu corto até o vento na bala. Quando ele fez isso, era um demônio chamado Pombagira Rainha que ficava falando essas coisas. Quando ele fez isso, ela virou e entrou outro demônio chamado o Tranca-Rua, bateu os 2 pés no chão e falou assim, agora é guerra. Você segura o seu pé que eu seguro o meu. Meu Deus. Vamos ver quem ganha. Meu Deus. Aí quando ele bateu o pé assim, e travou assim, se armou, aí eu falei, pode vir que eu mato tudo. Aí o demônio saiu da mulher. Passou isso aí, eu falei, é por aqui que eu vou, eu não quero saber de mais nada. Aí larguei tudo para trás, não queria saber de mais nada. Aí essa menina que eu morava falou assim, eu tenho parentes lá em São Paulo, vamos para São Paulo. E Deus havia usado um irmão, Adelso lá, falou assim, que eu iria para uma terra que eu nunca pisei,
que não era para me se preocupar com o que comer, vestir e dormir. Uau, já era Deus traçando já, né? Exatamente. Meu Deus. Aí eu liguei as coisas, eu falei bem assim, demorou, eu não conheço ninguém, então eu vou. E aí nós viemos para São Paulo. E ele falou bem assim, você vai, arruma um lugar para nós e depois eu vou. O Felipe. Ele falou, e aí a gente vai mudar de vida. Tá. Nem que eu vou para a igreja e tal, mas vamos mudar de vida. Aham. Aí eu falei, meu Deus, falei, tá bom. Aí eu vim. Só que quando eu vim, passou-se uns dias. Ele morreu. O carro acabou. Como é que o cara que tem aproximadamente 1,5 milhão acaba a gasolina na Avenida Lindenberg, que é a avenida lá muito famosa, próximo antigamente do Carrefour, que ia para Vila Velha? Como é que o cara deixa o carro acabar a gasolina? Cara cheio de dinheiro, o carro acaba a gasolina. Ele entra para dentro do, eu lembro até hoje, uma boate chamada Sayonara. Sayonara, ele entrou lá para dentro, curtiu, bagunçou, e depois quando ele saiu, passou 2 caras de moto e deu uma rajada nele. Ele pulou o quintal e Uma saiu rajada, pulando, você fala o quê? de metralhadora. Aham. E foi pulando o quintal, e aí ele e o parceiro dele carrado, e ele chegou a um certo ponto que ele não aguentava mais. Aí ele falou, cuida da nega e do meu filho, André, que pra mim não dá mais. E o cara, não vou deixar você, vamos lá. Não dá mais. Aí ele falou, pode ir. Aí quando o menino saiu, os caras veio pulando. Era o cão mesmo. Terminou de matar. E pegou onde ele estava em cima, mas regaçou. Que foi caixão lacrado o enterro, eu fiquei sabendo. Meu Deus. Então... E agora a gente vai ter que finalizar. Eu sei que você tá tão curioso quanto eu, pra gente dar continuidade nessa história na próxima segunda-feira, porque senão a live corta, não vai salvar, pastor. Mas que coisa linda! Você viu como tem muita coisa ainda? Pastor Wesley, eu tô... Isso é exclusivo que o pessoal lá não sabe, viu? Mas vão ficar que ele sabendo trocou agora, a vida dele por 1,5 kg de ouro. Olha aí. É o que eu costumo falar, gente, toma cuidado com o que você pede, para quem você pede, porque o diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, né? Ele até te dá o que você quer, mas na hora de requerer, aí a conta chega, né? E paga com a própria vida. Então, se você gostou, segunda-feira às 8 horas, tem mais, pastor? Tem mais. Vamos ver se a gente consegue finalizar, né? Será que a gente consegue, pastor? Meu Deus! Eu tô falando. Eu vou ter que pular, pra mim finalizar, você quer que eu finalize. Então, eu vou ter que pular uma boa parte. Não, em nome de Jesus. Vou ter que pular já pro final. Em nome de Jesus, se nós não finalizarmos, né? A semana que vem, pastor, a gente dá uma continuidade, salva no YouTube, e aí a continuidade da história você vai encontrar lá também no nosso link lá, né? A gente vai estar passando aqui para vocês, fica tranquilo, né, pastor? Então, gente, temos que finalizar. Tem 1 minuto ainda? 1 minuto? 1 minuto, pastor. Se despeça desse povo ainda em 1 minuto. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês que estão ouvindo e vendo isso venham se conscientizar sobre a obra de Deus, o reino de Deus. Não é brinquedo, viu? Não é brinquedo, a coisa é séria e você vai descobrir muitas coisas ainda que você nem tem noção que existia. Amém? Então fica ligadinho, segunda-feira às 8 horas tem mais, se assim o nosso Senhor Deus permitir. Um beijo e fique na paz, Senhor Jesus. Glória! Tchau!